boa tarde a todos os que estão aqui presentes e também acompanhando pelo YouTube. Bom, dando continuidade à nossa aula de Sociologia, nós vamos tratar de um tema muito interessante que se chama condição pós-moderna. Então, compreendendo como essas mudanças econômicas, políticas e sociais impactam em uma mudança cultural e como isso apresenta no Enem, ok? Então, vamos começar. Para começar no horário correto, vou apresentar para vocês aqui a nossa tela, nossa apresentação. Certo. Ok. Bom, nós começamos agora falando com esse trecho musical, sempre a gente começa nossas aulas com um pouquinho, né, de música, de arte, de poesia, e quando a gente fala nessa música do Lulu Santos como uma onda, né, a vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito, é justamente como o processo social se move, ou seja, se há algo que nós temos absoluta certeza, é que a mudança virá. Então, a história da humanidade ela é constituída por mudanças, e principalmente mudanças de processos que vão sendo concatenados ao longo da história, mudanças estruturais econômicas, mudanças que acarretam mudanças políticas e que acarretam mudanças socioculturais. Nas aulas passadas, nós temos conversado sobre isso, sobre como os modos de produção afetam a forma de constituição do Estado e como essas duas estruturas, essas duas dimensões afetam diretamente a nossa própria percepção, enquanto seres humanos e enquanto sociedade, certo? Então, hoje nós vamos tratar, como eu falei para vocês, da condição pós-moderna, né? Quando nós falamos em condição pós-moderna, nós estamos falando de um conceito que vem casar com a estrutura de pensamento, uma lógica de pensamento que vem, segundo alguns pensadores, a partir da queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizando um novo momento em que o capitalismo se torna um capitalismo financeiro, informacional, e a partir do momento em que o próprio Estado se reconfigura para atender essas novas necessidades econômicas. Então, quando nós falamos de condição pós-moderna, estamos falando de pós-modernidade. Né? Então, nós tivemos o período da modernidade, a partir do iluminismo, a partir do renascimento cultural, e nós agora estamos falando num outro período histórico, que seria a pós-modernidade. Então, quando nós falamos em pós-modernidade, estamos falando de um novo momento na história que não se iguala aos anteriores, correto? E para nos auxiliar nessa reflexão, nós vamos recorrer a alguns pensadores. Aí na tela vocês estão vendo projetadas algumas discussões sobre a pós-modernidade, certo? Aí são títulos de livros que coloquei para vocês. Alguns autores, eles buscaram refletir sobre as origens dessa pós-modernidade, até chegar neste conceito do que seria esse período histórico totalmente novo. Então, temos aí o livro do Perry Anderson, que são as origens da pós-modernidade, onde ele discute um pouco o que caracterizaria esse novo período histórico, tá? E o que acarreta para nós enquanto sociedade. Temos Bauman, um dos sociólogos contemporâneos, que discute a modernidade líquida, os tempos líquidos, que nós já também vamos falar, e ele vem trazendo o mal-estar da pós-modernidade. O que é essa pós-modernidade, o que ela trouxe de mudanças e o que isso gerou no ser humano, tá? E essa reflexão nós também vamos fazer na aula de hoje, tá? Porque isso, ele vem se manifestando nas questões do Enem, também a partir dessa percepção que Bauman traz, tá? Uma outra obra que está aí é Famílias na Pós-Modernidade. Então, se as pessoas estão discutindo o conceito de família, estamos falando que a família também sofreu mudanças, correto? Então, como antes nós tínhamos um conceito de família focado no patriarcado, essa pós-modernidade, ela rompe, e ela não vem rompendo somente com a estrutura propriamente da família, mas ela vem rompendo com os papéis, né? Então, hoje, quando nós falamos em família na pós-modernidade, e aí trazendo já o quarto livro que está simbolizado, Direito Penal na Pós-Modernidade, todo o direito se configura para atender esse novo núcleo familiar que se estabelece. Então, nós vamos ter
as famílias se reconfigurando a partir de um processo de trabalho que se reconfigura quando a mulher ocupa o espaço de trabalho. Nós vamos ter também uma mudança no sentido do papel social, né, de quem é essa família agora posta na sociedade. O próprio conceito de família sofre alteração, tá? E nós vamos ter o direito se adequando a isso, tá? Todo direito civil, penal, tudo. Então, nós vamos ter, de fato, uma mudança cultural que vai se refletir nos hábitos, nos costumes, uma mudança de costume, e que a lei vai se adequar para atender esse novo costume. Correto? Então, aí algumas dimensões de discussões sobre essa pós-modernidade, tá? Então, lembrando, a condição de pós-modernidade, a pós-modernidade, ela vem, claro que não é uma data exata, pronto, a partir da queda do Muro de Berlim, é a pós-modernidade, não, mas alguns pensadores chegam ao consenso de que, neste período, né, do que simbolizou a queda do Muro de Berlim, com a reunificação da Alemanha, e principalmente com o avanço tecnológico que vem a partir de então, nós vamos ter o que se chama de pós-modernidade, com uma profunda transformação política econômica do capitalismo, tá certo? E aí o Harvey traz essa discussão na condição pós-moderna. Eu separei um trecho, como vocês estão vendo projetado no slide, sobre a acumulação flexível, tá? E eu quero trazer esse conceito para vocês, porque é comum vir textos com esse termo no Enem, tá? Então, o que diz a citação? A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com a rigidez do Fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. Bom, nesse trecho, o que está se descrevendo desse novo momento, dessa transformação do capitalismo, do modo de produção? E aí, recorrendo à nossa primeira aula do Enem, os modos de produção, entre os quais o capitalismo simboliza uma ruptura com tudo aquilo que antes, então, se compreendia por trabalho. Então, nós vamos ter a acumulação flexível como um elemento dentro do próprio capitalismo. Tá? Quando o capital, a partir do acúmulo de capital, vem se estruturando a sociedade, nós vamos ter o capitalismo mercantil, vamos ter o capitalismo financeiro. A partir do momento em que eu tenho acumulação flexível, o que é esse flexível? É a flexibilidade do trabalho, que se contrapõe à rigidez do Fordismo. Como é que era o Fordismo? Né? Lembrando aí os modos de produção. Como é que era o Fordismo? O Fordismo é a linha em série, a produção em massa, mas caracterizada pela industrialização. Tá? Então, o homem, máquina, né, juntamente com a máquina, fazendo a produção de determinados produtos, na esteira, né, na linha esteira. Só que nós vamos ter na acumulação flexível justamente o contraponto dessa linha fordista. E a acumulação flexível vai mudar completamente a percepção que nós temos sobre trabalho, a percepção que nós temos sobre o nosso ser enquanto seres trabalhadores, tá? O que é a flexibilidade? É as diversas formas de trabalho que se estruturam. Ou seja, nós vamos ter formas diferentes para além da industrialização para a produção de bens e serviços. Nós vamos ter na pós-modernidade, então, um novo conceito de trabalho com a extrema valorização do trabalho intelectual sobre o trabalho manual. Né? E para a gente poder compreender isso, nós precisamos entender que essa flexibilidade dos processos de trabalho, que não vai mais estar atrelada numa linha tão fechada como era antes o Fordismo, nós vamos entender que agora a produção de bens e serviços, ela vai se dar de diferentes formas, de diferentes métodos, não mais obedecendo àquela rigidez do tempo de produção, como era na industrialização, mas a partir da tecnologia, e hoje é um exemplo disso, né? Nós estamos aqui numa atividade remota, numa atividade online, o trabalho ele pode se desenvolver em diferentes tempos. Tá? Eu posso, por exemplo, gravar uma aula à noite e disponibilizar para vocês, isso é um trabalho, certo? As pessoas estão trabalhando no home office, as pessoas têm tempos diferentes de produção. Hoje as empresas elas estão trabalhando muito mais sobre produtividade do que propriamente sobre tempo de expediente. Então,
essa forma que o capitalismo se reinventa, ela vai afetar a nossa própria percepção de trabalho, de como é que eu me enxergo enquanto trabalhador, do valor que eu dou ao tempo e à produção, tá bom? Então, olhem só como é que a frase se estrutura. Novos mercados, novos produtos e padrões de consumo. Ou seja, até o padrão de consumo é modificado a partir desse novo processo produtivo. Tá certo? Então, quando entra a pós-modernidade, nós vamos ter como um principal efeito a quebra das barreiras comerciais, tá bom? Então, a quebra das fronteiras. Vocês podem ver que num cenário mundial, você vai ter justamente a busca por parcerias comerciais que acabam com aquele sentimento que antes tinha de produzir localmente e consumir localmente. Nós vamos ter justamente o diferente, nós vamos ter a possibilidade de romper barreiras aduaneiras e comerciais para poder fazer importação e exportação de produtos, que hoje é o que nós vivemos. Então, a característica da pós-modernidade é justamente o rompimento dessas barreiras, mercados novos de produção, principalmente associados à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico, novos serviços financeiros, como o próprio Harvey coloca, os novos serviços financeiros a partir de um capitalismo financeiro. Tá? Então, nós vamos entender que, por exemplo, a Bolsa de Valores, hoje nós falamos muito em Bolsa de Valores, né? Se o dólar sobe, se o dólar desce, a Bolsa de Valores, se um produto se alaranja, ela perde ou ganha valor em determinada época do ano, se determinadas ações como da Gerdau, da Google, se sobem ou descem, o que isso significa? Então, nós precisamos compreender que hoje a nossa estrutura de produção de capital, de geração de riquezas e de acúmulo de capital, ela está completamente diferente do que ocorreu na chamada modernidade, certo? Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí nós vamos ter as dimensões altamente concatenadas, a econômica, a política e a cultural. Ou seja, a econômica trazendo uma mudança, é o primeiro que muda, certo? Então, a alteração no sistema capitalista, nessa reestruturação do capitalismo industrial para o financeiro, implicou na lógica de mudanças entre os países de mercado, tá? Então, para poder atender ao mercado, os próprios países se reinventam, tá bom? Para poder fazer correr e circular essa nova riqueza. E tudo isso, obviamente, não vai ficar sozinho, vai gerar um impacto cultural, que esse é o principal tópico nosso, porque se fosse uma mudança só externa, era uma coisa, mas não é uma mudança externa. Quando essa mudança externa, que são mudanças em duas estruturas altamente importantes, ocorre, nós também vamos ter mudanças. É o nosso padrão de consumo, é a nossa percepção de Estado, é a nossa percepção enquanto trabalhadores, cidadãos, que muda e que vai tentar acompanhar essas mudanças sociais, tá? Então, quem é a humanidade pós-moderna? Aí vocês estão vendo no slide a evolução e acaba virando códigos de barra, né? Quem somos nós nessa pós-modernidade? Quem somos nós nesse mercado cada vez com menos fronteiras? Quem somos nós diante desse cenário político altamente integrado, onde algo que acontece no Egito vai afetar diretamente o Brasil e algo que acontece na Nicarágua afeta em outro país e assim sucessivamente? Quem somos nós diante desse contexto? Então, nós vamos ter uma nova lógica de produção, com uma nova percepção de mundo e do ser humano. Isso é ontológico. O que é ontológico? É do ser, é a nossa percepção enquanto quem nós somos, tá? E aí nós vamos ter na pós-modernidade um fortalecimento de uma identidade muito forte, que é a identidade enquanto consumidores. Tá? Na verdade, são duas identidades muito fortes que vão ficar latentes. Uma primeira é a nossa identidade enquanto seres de trabalho, trabalhadores, e a outra identidade muito forte que é a de consumidores. Tá bom? Então, hoje, quando você passa, no passado, na verdade, começando, quando você falava que trabalhava, era simbolismo que você não tinha condições de vida boas. Então, quem trabalhava, de fato, era a ralé da sociedade. Hoje em dia, não. Hoje em dia é vergonhoso você dizer que você está desempregado ou que você não trabalha. Até mesmo pessoas ricas, elas têm, vamos dizer assim, aquela sensação e aquela necessidade de poder dizer que elas são produtivas. Então, ao contrário da nobreza antiga. Então, hoje, o sentido do trabalho, ele incorpora o nosso ser.
Nós só temos valor se nós contribuímos para a riqueza dessa sociedade. Segundo, tá? É a nossa percepção enquanto seres consumidores. Se você não consome, você não faz parte da sociedade. E essa talvez seja a face mais cruel que o capitalismo vai trazer. Compro, logo existo. Não mais penso, logo existo, mas compro, logo existo. Se eu compro, eu consigo ter visibilidade social. Se eu não compro, se eu não faço parte dessa máquina de produção que gira a riqueza do mundo, eu não tenho valor social. E isso a gente vê de cara ao nosso redor, né? No Brasil e no mundo. A ciência e a inovação vão fazer parte dessa humanidade pós-moderna, e numa velocidade avassaladora. Se a gente for pensar que os meios de transporte, até um tempo atrás, praticamente demoravam um século para poder se transformar, nós vamos ter hoje a mudança. Nós estamos falando hoje de viagens espaciais, estamos falando hoje em submarinos altamente potentes, estamos falando em carros autodirigíveis, né, em carros que conseguem, não precisam mais do ser humano para dirigir. Então, nós vamos ter a tecnologia, a ciência, a inovação como ponto-chave, a base científica, apesar de que, infelizmente, hoje ainda temos um negacionismo muito forte, e nós vamos abordar isso hoje como característica dessa pós-modernidade, mas nós temos na ciência um amparo muito forte, né? Tem os dissidentes, mas a maior parte da população culmina para o conhecimento científico. Então, é a ciência que hoje em dia está tornando possíveis, por exemplo, nós termos uma vida, uma qualidade de vida e aumento da expectativa de vida muito maior. Então, hoje nós temos tratamentos no campo da medicina, né, que trabalha já para poder fazer com que o homem seja mais longevo, ou seja, consiga viver mais, para que esse ser humano pós-moderno tenha uma qualidade de vida melhor, ou seja, os 60 anos não são mais os 60 do passado, hoje em dia os 60 são os novos 40, então quando você fala hoje, quem tem condição, claro, que esse é aquele ponto que nós falamos logo no início, né, é a sociedade de consumidores, ou seja, quem tem acesso a isso consegue ter uma vida mais longa, uma qualidade de vida muito melhor e consegue principalmente ter, vamos dizer assim, uma característica, né, de poder ter, não vou dizer a imortalidade, mas estar protegido de várias vulnerabilidades, como o que a gente está vivenciando hoje, né? Quando a gente fala na Covid-19, nós estamos falando que hoje a ciência, ela tem todo um aparato para poder, no caso de desenvolvermos algo mais sério, poder nos atender como os respiradores. Então, quem está no topo, nós vamos ter maior número de pessoas com esse acesso. Qual é o grande desafio para a classe menos favorecida? É porque não tem respirador para todo mundo se adoecer, né? Mas, olha, prestem atenção, nós temos hoje a ciência possibilitando com que as pessoas tenham um aumento de vida e estejam cada vez mais protegidas, né? A ciência hoje, ela se coloca num ponto que, vamos dizer, pode ser tratada e pode ser vista como o grande diferencial do passado, onde pessoas morriam por uma gripe, onde mulheres morriam de câncer de mama porque não poderiam fazer o exame preventivo de câncer de mama, coisas simples e básicas, né, que hoje em dia nós temos condição de poder viver e poder superar doenças, muitas vezes, que dizimaram milhões de pessoas no mundo. Tecnologia e cybercultura, a cybercultura hoje é uma característica da pós-modernidade. A cybercultura, o que ela é? É a cultura dentro desse mundo digital. Tá? Então, quando a gente fala em tecnologia e cybercultura, nós não estamos falando somente de um desenvolvimento de computador, de inteligência artificial, mas de toda uma cultura que foi formada e que foi impactada para esse atendimento da tecnologia. Tá? Nós vamos ter, por exemplo, hoje, né, um grande número de pessoas trabalhando em home office, isso muito comum, empresas que de fato têm essa dinâmica para economizar espaços, para não ter despesa com infraestrutura. Nós vamos ter relacionamentos online, né? Sim, casamentos e até empresas que abrem para poder fazer funerais online. Nós vamos ter, numa cybercultura, o comércio, a compra e a venda. Nós vamos ter hoje uma dinâmica em que todo comportamento gira em torno desse mundo virtual.
tá? Então, esse avanço tecnológico na pós-modernidade gerou uma mudança nossa, de costumes, de hábitos, de comportamentos, tá bom? E aí eu trouxe para vocês uma dica de livro que é muito interessante, O Homo Deus, do Yuval Harari. Na aula passada falei sobre os Sapiens, e esse livro, O Homo Deus, ele traz justamente essa nova definição de ser humano. Quem é esse homem que não é mais Sapiens, mas ele está criando uma nova vida? E que nova vida é essa que esse homem cria? Será que é bom ou ruim? Né? O homem torna-se Deus, né? Esse homem que é capaz de criar, né? Esse homem que é capaz de formar uma inteligência artificial, capaz até de tocar instrumentos musicais. Quem é esse novo homem nessa história? Né? E que história é essa que vai ser contada a partir desse novo Deus? A pós-modernidade, ela traz novos tempos e nova cultura. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês poderem se identificar. O primeiro, um termo que Bauman traz, que o sociólogo Zygmunt Bauman traz, que é o amor líquido. E o amor líquido, ele tensiona com a própria sociedade. Ou seja, a sociedade muda de uma forma tão rápida e nada é tão profundo, porque não dá tempo de se aprofundar, e isso ele vai impactar nas nossas relações familiares e sociais, nas nossas relações pessoais. E aí vocês estão vendo a foto de alguns idosos. Esses idosos, né, boa parte nós hoje vemos abandonados, e esses idosos, eles são abandonados não porque não têm família, pelo contrário, eles têm família, mas eles estão sendo abandonados porque não são mais úteis para a família, né? São os famosos descartáveis. Então, esse talvez seja uma das faces mais cruéis da pós-modernidade, porque da mesma forma que nós tratamos uma coisa, um sapato, uma calça, um brinquedo, quando ele fica velho, quando ele fica obsoleto, quando ele quebra, nós estamos transferindo esse sentimento também para os seres humanos. Então, a característica da pós-modernidade é essa característica de cada vez mais criar menos laços afetivos. Então, nós não temos mais a profundidade das relações, e isso em todos os âmbitos. Então, nós não precisamos mais ter isso, pelo menos isso é a ideia que se traz. Da mesma forma que se um sapato quebra, você pode comprar outro, da mesma forma os relacionamentos também são assim. E talvez a maior expressão disso seja justamente o nosso relacionamento com a pessoa idosa, né? As pessoas idosas respeitadas no passado, que no passado tinham uma condição de protagonismo diante da sociedade, a partir do momento em que o Estado avança, a partir do momento que a tecnologia avança, a partir do momento que a ciência se desenvolve, nós ficamos cada vez menos dependentes dos conselhos dos idosos, cada vez menos, vamos dizer assim, apegados a esse sentimento familiar e coletivo que predominou durante um bom tempo, porque no trabalho nós não precisamos mais disso. No trabalho é cada um por si. Cada CPF é um CPF diferente. E essa relação, esse individualismo que nasce, que brota na modernidade e que se potencializa na pós-modernidade, vai ocasionar vários efeitos colaterais. Um deles é o abandono da pessoa idosa. Tá? Então, nós vamos discutir isso além do trabalho remoto, do consumismo e da pós-verdade. Pegando essa linha, tá certo? Do que nós vamos falar? Nós vamos ter o consumismo como uma característica forte, tá? Quem somos nós nessa pós-modernidade? Nós somos seres consumidores. Só que o problema não é consumir, porque você não vive sem comida, você não vive sem investimentos, você não vive sem itens básicos que você precisa. Isso é óbvio. O problema não é o consumo em si. O problema está nessa potencialização desse consumo, transformando-o em consumismo, tá? E consumismo, gente, não é só você consumir mais do que você precisa, tá bom? A gente precisa entender que a gravidade não é uma pessoa que compra mais do que ela precisa. A gravidade da situação é a inversão da identidade, ou seja, eu não estou mais sendo eu, mas eu estou sendo o produto que eu compro. Isso é o grave, tá certo? E esse consumismo, ele vem decorrente, como vocês estão vendo aí, da industrialização e produção em larga escala. Esse não é um comportamento natural do ser humano, esse foi um comportamento induzido, estimulado,
por essa produção em larga escala. Nós discutimos já nas aulas passadas que era necessário um meio de poder fazer com que a produção desse vazão a todo o seu tipo de produto. E, para isso, precisava de um mercado consumidor. Então, as coisas não podem ser feitas para durar. Obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. Obsolescência planejada, ela entra no sentido de nada é feito para durar. Um celular, máximo 2 anos. Obsolescência perceptiva, eu posso ter o celular que funciona, mas eu quero o novo, porque aquele novo me chama a atenção, certo? Então, prestem atenção que o mercado se estruturou para desenvolver esse comportamento em nós, muito cedo. Tá? Então, a industrialização ela vem como uma causa do consumismo, a globalização e o estímulo ao consumo vem também decorrente disso, porque aí, graças, né, à velocidade da informação e ao fato da exploração da cultura de massa com cinema, TVs, rádios, nós não vamos ter mais o olhar local, mas sim global. Né? Então, um produto que é lançado nos Estados Unidos, um produto que é lançado na Europa, chega na América e na América do Sul e nós vamos querer aquele produto, né? Porque nós já temos aquela noção de que é melhor o que é de fora. Então, tudo isso vem como um estímulo ao consumo, se popularizou e um dos grandes exemplos é a indústria de cigarros, a indústria tabagista. Então, o cigarro tão comum nos cinemas na década de 50 se popularizaram através dos filmes, levando ao hábito do consumo de cigarros, exacerbada entre jovens, principalmente, que olhavam aquele mocinho ou aquela mocinha do filme e queriam ser iguais. Né? A indústria da moda, ela leva isso também ao consumismo. Eu não sei se vocês, enquanto pessoas, já pararam para analisar a indústria pirata. Né? Quando nós falamos em consumismo, quando eu digo grave, não é você comprar mais do que você precisa. Comprar mais do que você precisa é um dos efeitos do consumismo. Mas o efeito principal do consumismo é você transferir a sua identidade para aquela marca, né? Então, para aquele produto. Por que a indústria pirata prospera tanto? Né? Qual é a diferença de eu comprar uma camiseta branca e outra camiseta branca, mas que tenha o símbolozinho lá do jacaré, tá? do crocodilo da Lacoste? Qual é a diferença, né? Então, quem eu sou? Eu não poderia usar uma camisa branca e continuar sendo a Paola, ou eu preciso comprar uma camisa branca com aquele símbolo? Quem sou eu diante daquele símbolo? Então, eu deixo de ser eu e sou aquele símbolo, né? E é muito interessante porque 2 coisas que fazem um mal danado é tênis e óculos pirata. Mas no tênis e óculos pirata, as pessoas fazem questão de comprar tênis e óculos pirata, porque o que é o tênis original e o óculos original, que fariam menos mal à vista, ou até fariam bem, né, por serem mais confortáveis e tudo, as pessoas preferem comprar o pirata pela marca. Então, isso mostra, isso é um efeito do consumismo, né? Do efeito que a marca faz sobre nós mesmos, fazendo com que nós anulemos a nossa identidade e projetemos a nossa imagem, a nossa identidade naquela marca. Tá? Então, o estímulo ao consumo não é um comportamento natural, e ele foi potencializado na pós-modernidade. Tá? Então, impacto econômico e político do consumismo, nós vamos ter os acordos comerciais, reformas de Estado, tudo feitos para quê? Para que esse produto possa circular com uma facilidade muito grande. E nós hoje somos a maior prova disso. Né? Quantos de vocês talvez não entraram num site desses e pediram produtos que venham da China? Então, a China se tornou o grande polo de produção industrial e exporta. Então, você compra um produto hoje e esse produto está vindo da China. Nós não estamos falando que ele foi fabricado na China e está sendo vendido por uma empresa brasileira. Não estamos falando disso, você compra diretamente. Né? Então, você compra de empresas que já estão fazendo todo esse trâmite. Então, prestem atenção, como o mundo mudou. E esse mundo mudou e mudou o nosso comportamento, gerando impacto social. Eu coloquei 2 impactos sociais aí diretamente ligados. Um primeiro é a infelicidade. E aí você vai dizer, professora Paola, mas sempre existiu pessoas infelizes. Óbvio, né? Sempre existiu. A felicidade é algo muito abstrato.
né? É algo extremamente relativo. No entanto, por que que hoje na nossa sociedade, esse é o grande debate filosófico e sociológico, por que que hoje, diante de um cenário onde nós temos uma ciência avançada, tecnologia avançada, onde nós temos, vamos dizer, acesso à informação e temos uma condição de vida muito mais pacífica do que os nossos passados, os nossos antepassados, por que que nós somos extremamente infelizes, ou nos autodeclaramos infelizes com uma facilidade muito grande, né? Sendo que nós temos tudo, e aí eu vou colocar o tudo entre aspas, né? Então, essa infelicidade, por vezes, é motivada justamente por esse novo valor e essa nova identidade. Somos seres consumidores. Deixamos de ser seres políticos, deixamos de ser seres sociais, para sermos seres consumidores. E quando a gente não consegue consumir aquilo, isso gera um fator de infelicidade. E não é só consumir. Lembra das camisetas brancas? De uma sem o crocodilo e uma com o crocodilo? O fato de eu não conseguir, a infelicidade não é pelo fato de eu não conseguir comprar a camiseta branca, mas o fato de eu não conseguir comprar a camiseta branca com o crocodilo. E isso gera um fator de infelicidade. Outro fator é o endividamento. Gente, isso é comum e aparece muito nas provas do Enem, os gráficos com o perfil de consumo da classe A, B, C e o perfil de endividamento das famílias. Nós vamos ter um estímulo ao consumo a partir da industrialização, a partir dos sistemas financeiros, cartões de crédito, empréstimos, e tudo isso vai gerar um comportamento, vai potencializar, não é nem gerar, vai potencializar um comportamento que é altamente estimulado pelo sistema. E isso vai gerar um efeito extremamente danoso, que é o endividamento das classes, né? E principalmente nós vamos ter o endividamento da chamada classe média, daquela classe que, vamos dizer, quer ter, não é rica, quer ter, e para poder ter, mesmo sem poder, ela recorre a todos esses insumos que estão disponíveis, a todos esses recursos disponíveis através dos bancos, pagando 2, 3 vezes mais por vezes, né? Então, nós vamos ter um impacto social desse comportamento também. Tá? Então, lembrem sempre, a questão não é só consumir por consumir, seres consumidores, né? Nós somos, de fato, nessa sociedade capitalista, precisamos consumir, porque nós não produzimos tudo o que nós precisamos para viver. No entanto, nós não podemos esquecer que esse hábito de consumir mais do que precisa, ou consumir aquilo que, em tese, vamos dizer, eu projeto a minha identidade, isso não é um hábito natural do ser humano. Isso é um hábito que foi plantado, né, que foi cuidadosamente plantado e regado por todo o sistema que precisa desse nosso consumo. Tá? E o outro impacto ambiental, exploração e poluição, a exploração extrema da natureza e a poluição também decorrente não somente para a própria fabricação, como é o caso das fábricas, mas nós também vamos ter a poluição decorrente dos resíduos, né, do lixo. Então, nós vamos entender que uma das características da pós-modernidade é um comportamento que não é um comportamento que gera só problemas internos, como a infelicidade, como, vamos dizer, endividamento, mas ela gera impactos para a natureza, tá certo? Então, vamos entender quem somos nós nessa pós-modernidade. Bauman discutiu a cultura consumista, e aí eu estou deixando para vocês, né, um dos livros dele, que é Vida para o Consumo, a transformação das pessoas em mercadoria. Zygmunt Bauman tratou esse tema de uma lógica muito bacana, tá? Então, aí quem estiver assistindo e foi aluno, né, no IFAC nesse período, também teve acesso a algumas dessas leituras, porque eu trabalho com ela. A transformação das pessoas em mercadoria, ela vai ser um processo tão sutil que a gente não vai perceber. A gente só se dá conta quando passa a refletir, quando olha para trás, para entender, para fazer essa engenharia reversa, entender como é que nós nos transformamos em mercadoria. Tá? Então, Bauman, e aí eu separei 3 partezinhas que ele coloca dessa análise sociológica, é uma vida para o consumo, é a cultura consumista como base econômica. Não é interessante que nós tenhamos uma vida mais regrada no consumo, não é interessante para o sistema.
Em curtas palavras, se todo mundo fizer um consumo consciente, a gente acaba quebrando esse sistema, tá? Política e social, nós temos uma cultura de consumo que tem como base, que é a base, aliás, para toda essa estrutura que hoje nós conhecemos enquanto sociedade, tá? Então, infelizmente, nós fomos desenvolvendo uma vida que hoje se baseia na base do consumo. Tá? Corpo para consumo, saúde e bem-estar como mercadoria, e aí vem o padrão de beleza. Hoje, o que está sendo mais vendido é a questão da saúde, né? Vocês estão vendo como as academias explodiram no mundo todo, né? Em torno da saúde, vendendo uma saúde que, na verdade, parece muito mais um padrão de beleza do que a saúde, mas a saúde, ela vem sendo colocada. E quando você vai no supermercado, você vai ver corredores e corredores com produtos orgânicos, com produtos diet, light. É uma indústria que se adaptou para atender a essa nova bandeira, né? Que é atender a bandeira da saúde e do bem-estar. Ou seja, se você consumir determinados produtos, você vai estar dentro desse padrão de beleza e de saúde que a sociedade está pregando. Isso é muito forte. Notem que a gente passou por processos de transformação. No passado, a geração do cigarro, das drogas, a geração do álcool, e isso foi sendo transformado para a saúde, mas até mesmo a saúde hoje é mercadoria, porque nós somos mercadoria. E aí vamos fazer uma fala muito incisiva nesse corpo para consumo, aproveitando esse alcance, aproveitando essa parte. Quando nós falamos que nós somos mercadoria, essa é uma parte muito forte para nós, porque nós estamos tentando ser melhores mercadorias, né? E lembra daquela amor líquido que a gente viu lá atrás, né? Nós tentamos ser mercadorias úteis, nós tentamos ser mercadorias bonitas, nós tentamos ser mercadorias cultas, né? No sentido da inteligência de tudo. Nós tentamos construir essa nossa identidade de venda, nós estamos nos vendendo, e isso é muito cruel quando a gente olha o que a pós-modernidade fez e potencializou ao longo do tempo para nós enquanto seres humanos. E isso gera um debate. Nós estamos com a transmissão aqui sendo com intérpretes de Libras, né? E durante um tempo atrás, nós tínhamos a deficiência como um fator de marginalização. Hoje nós já estamos incluindo, mas infelizmente essa visão consumista utilitária ainda permanece. Né? Nós ainda temos uma visão de que, vamos dizer, dentro dos idosos, das pessoas com deficiência, a gente não deveria olhar, deveria ser descartado. E isso é muito triste. O mercado de trabalho ainda tem esse vício muito grande de olhar e dizer, não, alguns postos são para as pessoas com deficiência, somente alguns postos. Então, isso é muito cruel. E isso é tão sutil, porque a gente vai navegando ao longo da história, cada vez mais tentando agregar para que nós possamos nos vender enquanto mercadoria, né? Então, nós queremos um diploma maior para ser uma mercadoria mais valorizada. Nós tentamos atender, e Bauman traz isso, a transformação das pessoas em mercadoria, de uma vida para o consumo e do próprio corpo como sendo instrumento de consumo. E aí, o terceiro tópico é bem chamativo, porque mostra aonde que esse processo ganha força, na infância para o consumo. Então, se eu tenho uma vida que depende do consumo para poder se estruturar, eu preciso cada vez mais ampliar esse mercado. Então, lembra quando eu falo para vocês do nosso comportamento, que é plantado socialmente? Nós estamos falando de crianças que desde muito cedo estão sendo estimuladas para a compra, mas só a ser estimulada para compra não é o suficiente. A criança está sendo estimulada desde muito cedo a se identificar naquele produto, que é essa transmutação de identidade que nós falamos, né? Então, eu não sou mais eu sou aquilo que eu tenho. Então, a criança, ela tenta se enxergar não pelo que ela é, mas por aquilo que ela pode ter. E ela faz todo o esforço, faz todo, vamos dizer assim, o apelo para que os pais comprem determinados produtos, para que ela assim se sinta segura. E isso vai para a adolescência, isso vai para a juventude, isso vai para a vida adulta. Né? Então, desde muito cedo, nós somos, vou utilizar esse termo, programados para poder comprar,
para poder consumir, mas não é só consumir pelo consumir, lembra? Para poder enxergar a nossa identidade, anular a nossa identidade e enxergá-la naquele produto do consumo, né? Porque se nós comprarmos aquele produto, se nós adquirirmos aquele serviço que está sendo disponível, nós vamos ser melhores e mais felizes, tá? Essa é uma característica da pós-modernidade. Olhando aí na questão do Enem, né? Vejam aí na questão do Enem, tá? Essa questão foi do Enem 2017, tá? Então diz assim a questão: o comércio soube extrair um bom proveito da interatividade própria do meio tecnológico. A possibilidade de se obter um autodesenho do perfil de interesses do usuário, que deverá levar às últimas consequências o princípio da oferta como isca para o desejo consumista, foi o principal deles. Aí nós vamos ter um texto de Santella, Culturas e Artes do Pós-Humano, da cultura das mídias à cybercultura. Lembra que cybercultura a gente está falando, né? Esse mundo virtual e essa vida para essa virtualização, para mostrar essa, inclusive, felicidade na virtualização. Do ponto de vista comercial, o avanço das novas tecnologias indicado no texto está associado a... Lembra do que a gente precisa para poder interpretar a questão de humanas? Vamos tentar ver os conceitos, ver de onde que parte o texto e, principalmente, qual é a pergunta. Do ponto de vista comercial, então tem um recorte. Dentro da pós-modernidade, nas suas múltiplas dimensões, eu tenho um ponto comercial. O avanço das novas tecnologias indicado no texto, tá? Ó, que sai a interatividade do meio tecnológico, ou seja, eu tenho feedback, interação desse meio virtual, não é só algo transmitido, como a TV era, tá? Então, a modernidade traz a TV, né? Na TV eu não posso dar palpite sobre determinado programa que está passando, mas aqui na live, por exemplo, que a gente está fazendo, vocês podem entrar no chat, tanto no YouTube, né, quanto no outro, vocês entram. Próxima questão. México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os 4 países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram, em 2013, as tarifas aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados entre suas fronteiras. Bom, essa faz parte de um texto, Aliança do Pacífico se fortalece com o Mercosul e fica à sua sombra, publicado no Globo, tá? Em 2013, no jornal O Globo. Bom, vamos entender. Aí está falando de acordos comerciais, estamos falando de quebras de fronteiras, né? Olha só, eliminaram em 2013 tarifas aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados entre suas fronteiras. Ou seja, para quê? Para que esses produtos pudessem circular e favorecer o consumo, ok? Vamos lá. Tendo compreendido, vamos para a pergunta. O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países membros. Vamos pensar. Vamos lá. Ah, professora, eu não conheço o acordo. Vamos analisar as alternativas. A. Promover a livre circulação de trabalhadores. De trabalhadores, nós não estamos falando de trabalhadores, estamos falando de produtos. Cancela. B. Fomentar a competitividade no mercado externo. Interessante. O que é competitividade? É um concorrendo contra o outro no mercado externo, mas aí nós estamos vendo um caminho um pouco diferente, mas deixa, certo, reservadinho. Restringir investimentos de empresas multinacionais. Restringir o que é? Reduzir investimentos de empresas multinacionais. Não, pelo contrário. Adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola. O que é medidas cambiais? De câmbio. Mas aí está falando de produtos agrícolas? Não. Reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o consumo. Bom, quando a gente fala, tá certo, de todas essas, reduzir a fiscalização não é reduzir a fiscalização, eles estão criando tarifas. Então, como é que a gente fala? A competitividade no mercado externo. E aí, lembra que eu falei para vocês guardarem na caixinha? México, Colômbia, Peru e Chile não estão concorrendo entre si, mas estão fazendo o quê? Um bloco para poder concorrer com outros países no mundo. Perceberam? Então, a competitividade na fronteira dos países que eu quero chamar a atenção não é mais um contra o outro.
Tá? Então, México, Colômbia, Peru e Chile poderiam juntos, poderiam estar concorrendo entre eles. Qual foi a opção que eles fizeram? Se a gente quiser ter uma projeção, uma competitividade diante da Europa, diante da Ásia, ou a gente se une ou a gente vai sucumbir. Então, a nova lógica de mercado da pós-modernidade não é mais do país, de países, né? Essa ideia de nacionalismo, ela vai caindo e cada vez mais se tornando mais frágil. Então, os países vão se unindo, e isso nós vamos ver na Europa, isso nós vamos ver aqui, né? Com o Brasil também. Então, nós vamos ter blocos de países se unindo para ampliar a competitividade no mercado externo, não mais como países separados, tá? Mas como blocos, correto? Essa vai ser uma característica da pós-modernidade, tá bom? Então, a fragilidade das fronteiras. Segundo tópico. Antes da gente passar para o segundo tópico, eu acho que no consumismo a gente falou várias coisas, né, sobre os efeitos dessa sociedade de consumo, e gostaria de saber se tem alguma dúvida. Temos alguma pergunta no chat? Por enquanto, não tem nenhuma pergunta, professora. Tá, ok. Então, daqui a pouco a gente abre novamente, tá bom? Então, vamos para o segundo tópico, tá? O amor líquido. Bom, como a gente comentava logo no início da aula, o amor líquido, ele vem decorrente de tempos líquidos, né, de uma modernidade líquida, e é Bauman que traz esse conceito de liquidez. Por que liquidez? Porque a água, ela é fluida, né, ela flui. Então, hoje em dia, na verdade, as transformações são tão rápidas, tudo é tão efêmero. O efêmero é o contrário do eterno, né? É o contrário do permanente. Então, tudo em dia é tão efêmero que nós não temos profundidade nas relações, muito menos solidez. É o contrário, a liquidez é o contrário da solidez. Ou seja, nós não temos mais nada sólido. E por que eu, em vez de focar nos tempos líquidos, na modernidade líquida, trouxe o amor líquido? Porque é uma característica da nossa sociedade, potencializada na pós-modernidade. Primeiro, o etnocentrismo e o individualismo. Por que etnocentrismo? Né? Vamos parar para pensar o que é o etnocentrismo, né? É a centralização da etnia, né? Mas é pelo próprio conceito cultural mesmo, tá? A sociedade ocidental, ela se crê superior a diversas outras sociedades, né? Nós nos chamamos de civilizados e chamamos, por exemplo, índios que vivem em aldeias de não civilizados. Alguns chamam até de que não são pessoas, né? Então, infelizmente, o etnocentrismo é uma característica nossa. E uma das coisas, tá, que vai se manifestar no etnocentrismo é a crença de que a nossa cultura é superior às outras culturas, que a gente considera primitiva, tá? Quando a gente classifica uma sociedade como os povos indígenas, né, na forma da estrutura social de caça, de coleta, de pesca, e que eles não precisam consumir na velocidade, na quantidade que a gente consome, e a gente chama de primitivo e nós somos os civilizados, o que está por trás disso? Que conceito de ser humano é que está por trás disso? Será que não é justamente a nossa identidade enquanto seres consumidores que está prevalecendo? Né? Então, eu não considero o índio, eu não considero o outro que está numa condição diferente, porque simplesmente ele não consome. Então, ele não faz parte, parece que ele não tem a mesma identidade. E a gente acaba achando que o nosso modo de vida é superior, tá? O individualismo altamente fortalecido nessa pós-modernidade. Lembra do que nós comentávamos? Se antes o trabalho era conjunto, era familiar, hoje em dia cada CPF é por si só individual, né? O CPF, o trabalho e o salário é do indivíduo. Então, nós vamos ter hoje o individualismo em alto grau, e esse individualismo no trabalho, pessoal, vai levar ao nosso individualismo nas relações humanas e sociais, tá? Então, da mesma forma que eu passo a me enxergar enquanto trabalhador único, eu não enxergo mais o outro como meu coletivo, eu não enxergo mais os outros como parte de mim, eu não enxergo mais como parte desse todo, né? Eu sou só eu, e o individualismo foi altamente potencializado, é altamente potencializado na sociedade pós-moderna, porque nos deu uma autonomia
né? Então, nós vamos ter, hoje, por exemplo, o que mais se vende em termos de mercados imobiliários que têm crescido, expandido, são apartamentos para uma pessoa. Se você vai aos mercados, os mercados também estão se adaptando para aquelas, vamos dizer, famílias, para aquelas pessoas que vivem sozinhas, tá? Então, hoje em dia, o setor turístico está se adaptando para um grupo que tem crescido muito, que são um grupo de pessoas que vivem sozinhas. Elas não são um casal, elas não vivem com mais pessoas, elas são sozinhas. E pronto. Só que o individualismo não é só o fato de você estar só. Você pode ser individualista morando com um coletivo, morando numa casa de 10 pessoas, tá? Eu só estou colocando que o individualismo ele vai sendo crescido, eu não preciso mais de ninguém, tá? E isso não é só das pessoas que estão sozinhas, mas das pessoas que estão em família, mas não se enxergam parte dessa família, das pessoas que estão na sociedade, mas não se enxergam parte dessa sociedade, tá? O que vale é o meu eu, é o que eu quero, é a minha liberdade, né? Então, isso aí é um ponto frágil. O consumismo, a mudança constante, né, da novidade, o amor líquido, então sempre pode acontecer algo melhor, né? Então essa novidade gera também uma expectativa nas relações humanas, né? Hoje há uma verdadeira aversão à rotina, né? Nós queremos novidade o tempo inteiro, e o mercado comercial, né, o consumo, ele está trazendo isso para nós, né, para nós termos sempre uma novidade, né, então não se pode mais envelhecer, não se pode mais criar rotina, porque isso é um problema seríssimo, porque nós queremos a mudança que nós vemos nos noticiários, as mudanças que nós vemos na tecnologia, na ciência, a gente quer ver também no plano familiar, a gente quer também ver no plano das amizades, no plano do coletivo, isso é muito sério. Tecnologia e redes sociais, né, quando a gente fala na potencialização de tudo isso, as redes sociais aparecem, né? Então, as redes sociais, elas são, na verdade, elas não são causadoras, tá? Tem até um debate muito interessante que o filósofo Leandro Carnal faz sobre isso. As redes sociais, elas não são a causa de algo. Não, elas apenas espelham isso, né? Ela trouxe todo esse individualismo, todo esse hedonismo, todo esse consumismo, tá? Para um plano muito maior. Então, eu lido com muitos adolescentes, né, tanto em sala de aula, quanto mesmo no plano comunitário, e, assim, muitos dizem a mesma coisa, olha, quando a gente entra no Instagram, é pedir para ficar com depressão. Entrando no Instagram é pedir para ficar com depressão. Por quê? Porque vem aquele bombardeio de fotos fantásticas, né, com Photoshop ou sem Photoshop, de produtos magníficos, de viagens incríveis, e tudo aquilo a gente quer ter. Né? Então, na verdade, o que as redes sociais fazem é potencializar todas as características que já vêm decorrentes, já desde a década de 80, nessa potencialização do individualismo, do consumismo e de tudo aquilo que a sociedade, que o sistema requer de nós, tá? Mas as redes sociais, elas também não trazem só coisas ruins, obviamente, né? Mas elas trazem coisas boas. A comunicação hoje foi muito facilitada com as redes sociais. Então, sempre vamos olhar os dois pontos, tá? Aqui nós estamos falando do ponto de Bauman, tá bom? Então, essas relações superficiais e utilitaristas, elas vão estar inseridas no plano familiar, como a gente viu, o abandono dos idosos, né? Abandonos de crianças quando nascem com deficiência na maternidade, tá? Isso é comum, tá? Às vezes a criança nasce, tem uma deficiência, os pais abandonam, como se fosse um produto defeituoso, isso é muito triste, e isso é um reflexo dessa nossa sociedade utilitarista, tá? Uma dimensão social também dessas relações superficiais de amizade, de trabalho, de tudo, e nas relações produtivas também ocorre isso, né? A partir do momento que o trabalhador, ele é visto como útil, né? Não é visto como uma pessoa, ele é visto como mais uma parte dessa engrenagem. Então, a partir do momento que ele adoece, o trabalhador, as relações frágeis hoje, você não pode adoecer, né, porque os vínculos trabalhistas são cada vez mais frágeis. Então, se você adoece, se você envelhece, se ocorre qualquer coisa, você está à própria sorte. Então, isso é todo reflexo desse amor líquido. Quando a gente fala, e quando Bauman traz o amor líquido, ele não está falando do amor eros, né? Ele não está falando só, na verdade, do amor eros, desse amor entre homens, mulheres, enfim, nós não estamos falando desse tipo de amor, mas estamos falando do amor enquanto humanidade, daquilo que deveria nos unir, não nos une, tá?
E aí, alguns livros, tá vendo? Da modernidade líquida, vida líquida, amor líquido, tempos líquidos. Então, Bauman foi um pensador que ele trabalhou, tá certo? Nessa perspectiva dessa discussão, tá certo? Da modernidade, de tudo, desse processo de mudança na pós-modernidade que deixou tudo efêmero. Ou seja, nada mais é permanente. Tudo muda, tá? E a análise sociológica que Bauman traz, primeiro, a velocidade das transformações sociais, né? Nessa velocidade que tudo está mudando numa rapidez tão grande que hoje é, amanhã não é. O grande desafio das universidades e das escolas é esse. Você está ensinando hoje, e principalmente quem é da área de tecnologia, você ensina hoje, quando a criatura se forma, já mudou o mundo. E aquele conhecimento está obsoleto, ou no máximo vai servir de uma referência, né? Mas ele não está mais atual. Então, a velocidade dessas transformações ocorre a transformação social também, tá? Que impactam a mudança e percepção do que é ser humano nessa sociedade. Mudança constante, incertezas, ninguém tem certeza mais sobre algo. Por quê? Porque o que hoje é apontado, inclusive na ciência, amanhã pode ser refutado pela própria ciência, tá bom? Então, incertezas, potencialização do individualismo, indiferença. A indiferença é uma das maiores características, porque as pessoas, elas estão ficando cada vez mais alheias a qualquer processo, indiferentes, seja ao sofrimento, indiferentes à desigualdade, indiferentes aos impactos na natureza, indiferentes ao próprio futuro, tá? Uso e descarte nas relações sociais, padrão utilitário de produtividade, ou seja, eu valho aquilo que eu produzo, se eu não produzo, eu não valho. A questão dos idosos e deficientes, como nós já conversamos, também é abordado nesses livros de Bauman, tá? Então, são alguns conceitos sociológicos que Bauman aborda, tá? Questão de Enem, 2019. Primeira, é amplamente a grande diversidade gastronômica da espécie humana. Aliás, é amplamente conhecida, a grande diversidade gastronômica da espécie humana. Frequentemente, essa diversidade é utilizada para classificações depreciativas. Assim, no início do século, os americanos denominavam os franceses de comedores de rãs. Os índios Kaapó discriminam os timbiras, chamando-os pejorativamente de comedores de cobra. E a palavra potiguara pode significar realmente comedores de camarão. As pessoas não se chocam apenas porque as outras comem coisas variadas, mas também pela maneira que agem à mesa. Como utilizamos os garfos, surpreendemos-nos com o uso dos palitos pelos japoneses e das mãos por certos segmentos da nossa sociedade, tá? Esse pequeno trecho de texto vem do texto Cultura, um conceito antropológico. Bom, então aí vamos entender o que o texto está falando. Justamente a variedade gastronômica, ou seja, aquilo que nós utilizamos como alimento ou não, que é uma questão cultural, né? Hoje a gente está discutindo muito isso e ganhou repercussão, infelizmente, né, com a questão do hábito do consumo chinês, do morcego. Então as pessoas, poxa, mas comer morcego? Bé, né? Mas nós esquecemos que os nossos índios também, e até a nossa população rural aqui do Acre, come macaco prego, né? Ah, mas macaco é mais bonito que morcego. Uma questão de perspectiva. Então, quando nós falamos na variedade gastronômica, nós estamos falando que isso é cultural, pertence a regiões, e que nós somos denominados por aquilo que comemos, segundo o que foi, né, citado no texto. Só que isso nos causa estranhamento, né? Alguma pessoa que come com a mão, ela pode ser chamada de não civilizada. Por quê? Porque nós comemos com garfo, né? Mas o japonês usa palito para comer. Então, notem que essa questão é cultural, a alimentação é um processo cultural. E aí diz aqui na pergunta, o processo de estranhamento citado, com base em um conjunto de representações de grupos ou indivíduos, formam uns sobre os outros, tem como causa, vamos lá, o estranhamento. O que é esse estranhamento? É você dizer assim, né, estranhar aquilo ali, porque aquilo não é igual ao seu, tá? Nós estranhamos o chinês que come o morcego, que come a cobra, né? Mas a gente
come o boi, e lá na Índia o boi é sagrado, enfim, nós temos, né, uma diversidade. O que é esse processo de estranhamento? Vamos ver. A. Reconhecimento mútuo entre os povos. Será que o estranhamento tem como causa isso? Se a gente se reconhecesse numa mutualidade, não seria estranhamento, seria comum. Então, não é. B. Etnocentrismo recorrente entre as populações. Lembrem que nós falamos sobre esse etnocentrismo como uma característica da pós-modernidade. O que é o etnocentrismo potencializado no mundo pós-moderno? Eu acredito que a minha cultura ela é superior a outras culturas. Etnocentrismo recorrente entre populações. Ok. C. Comportamento hostil em zonas de conflito. Não se fala nada disso. D. Constatação de agressividade no estado de natureza. Também não. Quem aborda estado de natureza é Thomas Hobbes e John Locke, que nós falamos na aula passada. O estado de natureza humano seria aquele estado, vamos dizer assim, de natural do homem, o que seria um comportamento natural, tá? Mas não fala nada disso. E transmutação de valores no contexto da modernidade. O que é uma transmutação? Uma mudança, né? Você está aqui, o outro ali, e ocorre essa troca de valores no contexto da modernidade. Não. Apesar de tudo, nós não trocamos valores, né? O que se tornou, muitas vezes, dentro da modernidade, foi essa, vamos dizer, publicização de valores diferentes. Hoje nós temos muito mais informação do nosso vizinho, né, de todos os países que nos cercam, do que no passado, tá? Então, qual seria a alternativa mais correta entre esses três? O que é o estranhamento? O estranhamento nada mais é do que um reflexo do etnocentrismo, tá? Então, é o fato de eu acreditar que a minha cultura é superior que me faz estranhar a forma como o outro come, como o outro se porta à mesa, né? Como o outro, vamos dizer, vive, né? E a gente esquece que, muitas vezes, esse é um processo cultural histórico, né? De milênios, de gerações seculares, né? Que as pessoas usam. Mas nós, o estranhamento, ou seja, esse nosso olhar como se nós estivéssemos num patamar muito mais evoluído, é um puro reflexo do etnocentrismo, tá? Na questão do Enem 2018, uma próxima questão, a primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, de modo a definir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. Olha o que nós estamos falando. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer. Então, vamos lá. Ser para ter e o ter para parecer, que é outra coisa, são dois fenômenos, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última, o prestígio, né? Não é só o fato do que eu tenho, mas eu preciso ostentar que eu tenho, porque isso me dá um prestígio e um reconhecimento. Ao mesmo passo, toda a realidade individual tornou-se social, o particular veio a público, diretamente dependente da força social moldada por ela. Bom, nós estamos falando de um texto, tá, de Debord, que fala sobre a sociedade do espetáculo, tá? Então, só pelo texto A Sociedade do Espetáculo, estamos falando de algo que vem à mostra, tá? E aí diz o quê? Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto. E qual é esse fenômeno? Lembra da pergunta? Qual é esse fenômeno? Primeira fase, o ser para o ter, ou seja, nós deixamos a nossa identidade, lembra que a gente está falando isso o tempo inteiro aqui na aula, né? Então, nossa identidade deixou de ser aquilo que a gente é para ser a nossa identidade consumidora, daquilo que a gente pode ter. Por outro lado, nos tempos líquidos, a gente também não está falando só do ter, né? A gente fala do parecer, ou seja, a gente precisa mostrar. As redes sociais, elas vêm para isso, né? Então, não basta eu ter, eu preciso mostrar que eu tenho. Lembra da indústria pirata, lembra de tudo, né? Então, o importante não é alguém saber que eu estou usando tênis, mas as pessoas precisam saber que eu estou usando um tênis da Nike. Não basta usar uma camisa vermelha, mas eu preciso mostrar que essa camisa vermelha é do Armani, da Lacoste, né? Eu preciso mostrar, né, que eu tenho algo, e aquilo nos dá o quê? Um prestígio, tá? Uma coisa é você usar um tênis sem marca,
pelo menos marca de prestígio conhecida. Outra coisa é você usar o tênis com marca, tá? Então, olhem só, nós estamos falando de um fenômeno muito comum hoje na pós-modernidade. E aí, vamos lá, uma manifestação contemporânea desse fenômeno é, letra A, valorização dos conhecimentos acumulados. É isso que estamos falando? Uma valorização do nosso conhecimento antes fosse, né, minha gente? Antes a nossa pós-modernidade, esse período que a gente está vivendo agora, valorizasse toda a experiência e todos os conhecimentos acumulados ao longo do tempo, né? Nós teríamos as pessoas idosas bem mais valorizadas, né? Porque essas pessoas idosas viveram mais, conheceram mais. Nós teríamos a ciência, né, como ponto-chave de tudo, porque, de fato, um cientista, para poder elaborar uma teoria, para poder fazer algo, ele pesquisa, ele estuda, né? Ele não apenas lê um texto, mas ele testa, faz argumentações, se submete a avaliadores. Então, nós vamos ter aí, infelizmente, não é esta característica. Letra B, exposição dos meios de comunicação, nos meios de comunicação. Interessante. Por quê? Porque é justamente esse ser pro ter, mas o ter pro parecer é o pulo do gato. Não é verdade? Então, o que acontece? Não adianta, uma vez eu vi uma postagem circulando no Facebook que dizia, poxa vida, esqueci a câmera, agora fui para a academia à toa, porque não posso postar, está pago. Então, não basta só ir, né, mas precisa mostrar que foi, porque se você não posta que foi, se você não mostra socialmente que você foi, é como um exercício perdido, é como se você não tivesse ido. Então, isso é um comportamento muito presente. E como a gente fala, pessoal, é muito sutil isso. Tá? A gente só para pensar quando a gente para refletir de fato. Tá? Então, essa exposição dos meios de comunicação. C, aprofundamento da vivência espiritual. Antes fosse, né? Antes fosse. Não é o aprofundamento da vivência espiritual, pelo contrário, se fosse, nós não estaríamos como estamos, né? D, fortalecimento das relações interpessoais. Antes fosse, né? Apesar de que quando nós falamos em WhatsApp, em redes sociais, estamos falando de um fortalecimento, não, mas de uma ampliação dessas relações interpessoais. Mas lembra do conceito de Bauman? Amor líquido, 5.000 amigos no Facebook, 40 mil seguidores no Instagram. O que isso, de fato, traz de relação profunda? Nenhuma. Talvez a pessoa que tem 5.000 amigos no Facebook e 40 mil seguidores no Instagram não consiga preencher os dedos de uma mão com amigos com relações verdadeiramente profundas, né? Então, nós estamos falando com certeza disso, do fortalecimento das relações interpessoais. E reconhecimento na esfera artística? Não, né? Nem isso. Então, vamos lá. Exposição nos meios de comunicação, tá bom? Então, quando a gente fala do ser para o ter, quando a gente fala do ter para o parecer, nós estamos focando nessa prerrogativa de quem somos nós na pós-modernidade. Somos consumidores, tá? E quem somos nós nessa pós-modernidade? Somos seres que são reconhecidos por seu consumo. Tá? Então, da mesma forma que você não vê nas redes sociais as pessoas postando foto em parada de ônibus, porque não é interessante, mas postando foto em aeroporto você vê, né? Então, o que é o consumo? Né? Não é interessante, não traz prestígio consumir uma passagem de ônibus, andar no busão lotado, mas se eu consumo uma passagem aérea, aquilo me dá um outro tipo de reconhecimento, compreende? Então, faz parecer na sociedade que eu estou em outro patamar, tá bom? Então, todos esses conceitos, eles aparecem no Enem. E o que é interessante, como eu falei para vocês já em outras aulas, nas humanas, nas ciências humanas, não temos como passar regras e receitas de bolo. O que vocês precisam aprender? Conceitos, né? Principalmente nesses conceitos, quais são as referências desses conceitos, tá? Então, nós vamos encontrar em Harvey, em Bauman, vamos encontrar em Domenico de Masi, né, e outros, vamos encontrar esses conceitos que nós precisamos para poder fazer uma reflexão. As questões das ciências humanas, pode prestar atenção, é uma questão reflexiva. Não dá para dar uma receita de bolo, são questões reflexivas, ok? Nós estamos no fim já, né, da nossa oficina. Para a próxima aula, nós vamos trabalhar os outros dois temas, certo? Que é o estudo e o trabalho remoto,
tá? Como aqui a gente estava olhando no início, deixa eu voltar lá para aquele slide aqui, tá bom? Então, hoje nós abordamos o amor líquido, dentro dessa influência da pós-modernidade na cultura, o amor líquido e o consumismo, tá certo? Abordamos esses dois. E na próxima aula, na próxima semana, nós vamos trabalhar em continuidade o estudo remoto, né, como um case, um exemplo do desenvolvimento tecnológico e das novas estruturas de produção, né, tanto científica quanto laboral, tá? E vamos trabalhar a pós-verdade, tá? Aqui tem uma fotinha da fake news, mas, na verdade, a pós-verdade é um conceito muito mais amplo, tá bom? Que envolve muitas outras razões. Então, tá bom? Nós finalizamos, tá? Tratando esses dois temas. Espero ter respondido, atendido a algumas dúvidas, a algumas reflexões. Espero ter contribuído para essas reflexões, porque são necessárias. Que aparecem são questões de reflexão, então você pode, às vezes, não conhecer aquele texto direto, mas se você tem as referências na sua cabeça, se você consegue concatenar essas referências lógicas, o período histórico que estamos falando, a gente consegue responder, tá bom? Então, nós vamos finalizando, e nesses últimos minutinhos restantes, 3 minutos, eu queria abrir para se alguém tem perguntas ou comentários, tá bom? Temos alguma pergunta ou comentário? Ainda não, professora. Estou aguardando aqui no chat. Olha, tomara que estejam entendendo. Eu fico preocupada quando não tem perguntas, porque a gente não sabe se está entendendo ou se não está entendendo. Mas, enfim, tá certo? Nas próximas aulas, então, nós vamos falar sobre estudo e trabalho remoto e também sobre pós-verdade. Todas essas como característica dessa pós-modernidade, tá? Que condição pós-moderna é essa, né? Que condição, para onde nós estamos caminhando, né? O que essa pós-modernidade tem influenciado no meu ser, na minha vida? Lembrem que quando a gente estuda as ciências humanas, e aqui o nosso foco são as questões do Enem, mas ao passo que a gente responde as questões do Enem, nós estamos em um processo reflexivo também, não é verdade? Então, de transformação do nosso eu, de reflexão do nosso eu. A única certeza que nós temos é a necessidade do pensamento crítico nesse período, tá bom? Então, eu finalizo hoje, tá bom? E nas próximas atividades, na próxima aula, que vai ser na semana que vem, né, nós vamos trabalhar os outros 2 temas restantes. Ok? Tá. Agradeço muito a todos vocês, tá? E aguardo vocês na próxima aula, ok?